Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Cálculo 1 Fácil Derivadas. Derivadas parte 1. Nós vamos ver hoje a aula número 8, Derivação Implícita, onde nós iremos ver como calcular a derivada de y em relação a x em uma relação algébrica. Lembre-se que muitas vezes nós não temos uma função matemática, nós não temos y como uma função de x, mas sim uma relação entre variáveis. Observe esses exemplos. Y igual a 3x² mais 1 representa uma função explícita de y em relação a x. Observe que nesta relação explícita, o y é dado em termos de operações com a variável x. O y é 3 vezes o x² mais uma unidade. Observe também que o gráfico dessa função é uma curva conhecida, é uma parábola. Por outro lado, x² mais y² igual a 1 representa uma relação entre x e y. Nós podemos até isolar o y, mas nós não temos como isolar o y em relação a x na forma de uma única função explícita. Observe que, neste caso, y não tem como ser isolado. Nós até podemos isolar, obtendo y igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos x². Porém, nós não temos o y com uma única função de x. Nesse caso, o gráfico dessa relação é uma curva também conhecida, uma circunferência de raio 1. Graficamente, nós teríamos o seguinte: o gráfico de uma parábola que é uma função. Lembre-se que nós aprendemos que para determinar graficamente se esta curva é uma função, basta traçarmos linhas verticais, que devem interceptar o gráfico em apenas um ponto. Por sua vez, a circunferência representa uma relação. Lembre-se que se você traçar linhas verticais, você intercepta o gráfico da circunferência em mais de um ponto. Nosso problema agora passa a ser como calcular a derivada de uma dessas variáveis. Lembre-se que numa relação você tem x e y ou até mais variáveis e nós queremos calcular a derivada de uma delas. No caso, nós escolhemos uma delas e aplicamos as propriedades. Por exemplo, considere x² mais y² igual a 1. Nós podemos calcular a derivada de x em relação a y, dx sobre dy, ou a derivada de y em relação a x, derivada de y sobre dx. Primeiro passo é escolher qual é a variável a qual nós vamos derivar. Se nós escolhermos derivar o y, que é o mais comum, calcular a derivada de y em relação a x, nós estamos assumindo nesse caso que o y é uma função de x, que o y sofre variações em relação à variável x. Assim, vamos derivar essa relação em relação a x. Vamos calcular aqui a derivada de y em relação a x, tá? Como que nós calculamos isso? Como nós temos uma igualdade, x² mais y² igual a 1, e nós vamos calcular a derivada de y em relação a x, nós vamos derivar os dois lados dessa igualdade, obtendo a derivada em relação a x de x² mais y² igual a derivada em relação a x de 1. Lembre-se, nós vamos aplicar as propriedades de derivação que nós já vimos. Por exemplo, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a derivada de x² mais y² é a derivada de x² em relação a x, mais a derivada de y² em relação a x. Nesse caso, lembre-se, o y é uma função de x, e na derivada de y² nós vamos aplicar a regra da cadeia. A derivada de x² em relação a x é 2x, regra do tombo. A derivada de y² é 2y, mas lembre-se da regra da cadeia, é a derivada de u². Então seria 2u vezes a derivada de u, ou 2y vezes a derivada de y. Derivada de 1 é 0. Isolamos a derivada. Perceba que nós temos uma expressão em que aparece a derivada de y em relação a x. Tá? Vamos isolar 2y vezes dy sobre dx, 2y derivada de y igual a menos 2x.
Derivada de y em relação a x é menos 2x sobre 2y. Derivada de y em relação a x igual a menos xy, que é a derivada procurada. Essa derivada representa a taxa de variação de y em relação a x. Perceba que como nós temos uma relação em que f de xy é igual a uma constante, nós obtemos como derivada uma outra relação, em que f de xy é a sua f' de xy, é a derivada procurada. Vamos resolver agora alguns exemplos de derivação implícita, a começar calculando a derivada de y em relação a x na seguinte relação: 3x² menos 5y ao cubo igual a 6xy. Lembre-se, nós vamos calcular a derivada de y em relação a x, então nós estamos assumindo que o y é uma função da variável x, e a derivada de y ao cubo passa a ser a derivada de uma regra da cadeia. A derivada de y ao cubo é 3y² vezes a derivada de y, lembrando-se da regra da cadeia. Começando as continhas, nós vamos derivar o lado esquerdo, 3x² menos 5y ao cubo, em relação a x, e derivar o lado direito, 6x menos 1 em relação a x. Pelas propriedades, nós temos uma soma ou subtração, e a derivada de uma soma ou subtração é a soma ou subtração das derivadas. Então, derivada de 3x² menos a derivada de 5y², que é igual a derivada de 6x menos a derivada de 1. Derivada de 3x², nós não precisamos aplicar a regra da cadeia, pois a derivada de x é 1, né? A regra da cadeia seria derivada de 3x² vezes a derivada de x. Como a derivada de x é 1, não precisamos aplicar, estamos derivando em relação a x. Derivada de 3x² é 6x, menos a derivada de 5y ao cubo, aí não, 3 vezes 5, 15, y² vezes a derivada de y. Derivada de 6x, 6, derivada de 1, 0. Perceba que nós temos uma expressão em que aparece a derivada de y. Agora nós vamos só isolar essa derivada. O trabalho algébrico agora é isolar a derivada. Passamos a derivada para o lado direito, 6 para o lado esquerdo, 15y² dividindo, perceba que são múltiplos de 3, simplificamos por 3 e obtemos a nossa derivada. Derivada de y em relação a x, 2x menos 2 dividido por 5y². Mais um exemplo, exemplo 2. Vamos calcular a derivada em relação a x de 6x² vezes y³ mais 3x igual a 6y. Perceba que neste exemplo, o procedimento vai ser o mesmo, apareceu agora um produto, 6x² vezes y³. E neste produto nós vamos aplicar a regra, a derivada do produto, que é a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. O procedimento é o mesmo, eu tenho uma igualdade, derivo em relação a x o lado esquerdo, derivo em relação a x o lado direito. Pelas regrinhas, nós temos uma soma, então a derivada da soma é a soma das derivadas, e agora eu tenho um produto. Perceba que eu estou separando primeiro as derivadas. A regra do produto me diz que a derivada do produto de 6x² vezes y³ é a primeira, 6x², vezes a derivada da segunda, derivada de y³, mais a segunda, y³ vezes a derivada da primeira, derivada de 6x². O resto eu copio. Perceba que agora eu posso resolver as derivadas, lembrando sempre que, quando eu calculo derivada de y em relação a x, o que eu tenho é o y como uma função da variável x. E as derivadas que envolvem y são aplicações da regra da cadeia. Então, a derivada de y³ é 3y², derivada de y. Derivada de 6x², 12x. No caso aqui, eu poderia aplicar a regra da cadeia também. 12x derivada de x. Porém, a derivada de x em relação a x é 1. Eu não preciso colocar. Derivada de 3x é 3. Derivada de 6y é 6. Mas eu não posso esquecer que é 6 vezes a derivada de y. Fazendo as continhas, isso vai ficar 6x² vezes 3y² derivada de y, mais y ao cubo 12x, mais 3, que é igual a 6 derivada de y em relação a x. Algumas parcelas possuem as derivadas de y em relação a x. Nós vamos separar as parcelas.
As parcelas que possuem derivada têm a derivada como fator comum, nós vamos colocar isto em evidência e passar dividindo. Perceba que aqui daria para fazer uma simplificaçãozinha, né? 12, 3, 18 e 6 são múltiplos de 3. Não é necessário, se você quiser pode fazer a continha. Até aqui tá bom. Mais um exemplo, exemplo 3. Vamos fazer a derivada de y em relação a x em 2x² y ao cubo sobre 5 igual a 8 sobre x ao cubo. Perceba que o procedimento é sempre o mesmo, nós começamos derivando em relação a x o lado esquerdo e derivando em relação a x o lado direito. Perceba que nós temos aqui uma situação em que nós não temos soma ou subtração, mas temos produto. E um dos produtos que aparecem aqui, vamos dar uma organizada aqui nesses valores, um dos produtos que aparecem aqui é o produto de uma constante, 2/5. 2/5 que multiplicam x² vezes y ao cubo. E o x à terceira do lado direito é x elevado a menos 3. Nós temos uma fração, uma potência no denominador. Joga ela para cima para poder fazer a derivada. Bem, derivada do produto de uma constante por uma função, você conserva a constante e deriva a função. Aplicando esta propriedade, nós vamos ter que a derivada de 2/5 vezes x² y ao cubo é a mesma coisa que 2/5 vezes a derivada de x² y ao cubo. Perceba que nós primeiro organizamos os dados. Vamos aplicar agora as propriedades. Eu tenho apenas um produto ali, a derivada de x² vezes y ao cubo. A regra do produto me diz, repete a primeira, deriva a segunda, mais repete a segunda, deriva a primeira. Vamos aplicar a regrinha. Eu vou obter essa expressão. 2/5 vezes x², primeira, vezes a derivada da segunda, mais a segunda derivada da primeira, igual a derivada de 8 vezes x elevado a menos 3. Perceba que nós temos agora todas as derivadas separadas. Eu posso agora calcular uma por uma. Derivada de y ao cubo, 3y² derivada de y, aplicação da regra da cadeia. Derivada de x², 2x. Derivada de 8 vezes x elevado a menos 3, menos 3 vezes 8, menos 24, x elevado a menos 3 menos 1, menos 4. Fazendo essas continhas, nós vamos obter essa expressão. 2/5 vezes x², 3y² derivada de y, mais y ao cubo vezes 2x, que é igual a 24 menos 24, x elevado a menos 4. Aplica a distributiva, né? 2 vezes 3, 6, então 6/5 de x² y² dy sobre dx, mais 4/5 de xy ao cubo, que é igual a menos 24 sobre x à quarta. Perceba que novamente nós temos parcelas. Em uma dessas parcelas nós temos a derivada. Vamos isolar essa parcela. Isolando essa parcela. Como agora nós temos um produto, é só passar o 6x² y² sobre 5 dividindo. E nós obtemos aí uma expressão que é a derivada de y em relação a x. Bem, aqui você pode trabalhar um pouco mais, tirar o mínimo, fazer a divisão. Não é o nosso caso, aí fica a seu critério. Exemplo 4. No exemplo 4, vamos calcular a derivada de y em relação a x em uma função trigonométrica. Seno de 3xy menos 1 igual a 3x². Mesmo procedimento, derivada em relação a x do lado esquerdo, derivada em relação a y é x do lado direito. Bem, derivados em relação a x, lembre-se, nós escolhemos derivar y em relação a x. Do lado esquerdo eu tenho seno de uma função de duas variáveis x e y, mas é o seno de uma função. Então eu tenho a derivada do seno de u. A derivada do seno de u é o cosseno de u vezes a derivada de u. E a derivada de 3x² já está pronta, é 6x. Vamos deixar indicado. Aplicando a regra da cadeia inicialmente, eu vou obter derivada do seno de u, cosseno de u, onde u passa a ser 3xy menos 1, vezes a derivada de u, que é a derivada de 3xy menos 1, que é igual a outra derivada que nós vamos resolver. Nós estamos fazendo derivada por derivada. Perceba que a derivada de 3xy menos 1 envolve uma soma.
E a derivada da soma é a soma ou subtração, no caso aqui uma subtração, soma ou subtração das derivadas. Então o cosseno de 3xy menos 1, na verdade, multiplica a derivada de 3xy menos a derivada de 1. Derivada de 3xy é um produto. 3 vezes x vezes y. Então eu posso considerar 3x como a primeira função, y como a segunda função. Então a primeira derivada da segunda mais a segunda derivada da primeira. Fazendo essa continha eu vou ter todas as derivadas devidamente separadas, né? Derivada de 3xy, considerando 3x como a primeira, primeira 3x vezes a derivada de y, mais a segunda y vezes a derivada de 3x. Eu fiz a derivada de 1 ali, que a derivada de 1 é zero, assim, ela diminui um pouquinho o espaço na conta, que é igual à derivada de 3x². Agora eu posso resolver essas derivadas. Resolvendo a derivada de y, eu vou obter 3x vezes a derivada de y em relação a x, mais 3y, que a derivada de 3x é 3, igual a derivada de 3x², 6x. Aplica a distributiva aqui, perceba que nós temos que separar a derivada de y, né? Achar as parcelas que têm a derivada de y, então nós aplicamos distributiva. 3x cosseno de 3xy menos 1 vezes a derivada de y em relação a x, e o cosseno que multiplica 3y, 3y cosseno de 3xy menos 1, que é igual a 6x. Isolamos essa derivada, passando esse 3y cosseno para o lado direito, ele vai com sinal negativo, e dividimos, obtendo aí a nossa função derivada. Derivada de y em relação a x, 6x menos 3y cosseno de 3xy menos 1, dividido por 3x vezes o cosseno de 3xy menos 1. Nós não podemos simplificar além disso. O que nós podemos fazer é observar que os números são múltiplos de 3. Então 6x, 3y e 3x podem ser simplificados. 3xy não. É um argumento da função trigonométrica. Mais um exemplo para fixar bem essa ideia, derivada de y em relação a x, né? Nós escolhemos a variável a qual nós queremos derivar, geralmente é o y, né? Derivada de y em relação a x, na expressão raiz de 5xy mais 3 igual a 3xy. Lembre-se que raiz quadrada é uma função potência de expoente racional. Raiz quadrada de 5xy mais 3 é o mesmo que 5xy mais 3 elevado a meio. Isso vai aparecer na sua derivada. Deriva o lado esquerdo, 5xy mais 3 elevado a meio, que é igual a deriva o lado direito, derivada em relação a x de 3xy. Derivada de 5xy mais 3 elevado a meio é uma regra da cadeia. Derive u elevado a meio. Derivada de u elevado a meio, onde u passa a ser a expressão 5xy mais 3, derivada de u elevado a meio é meio, vezes u elevado a meio menos 1, vezes a derivada de u. Aplicando esta regrinha, nós temos meio, vezes u elevado a meio menos 1, vezes a derivada de u, que é igual à derivada de 3x mais 3xy. O processo aqui vai ser o mesmo. Nós vamos efetuar algumas continhas, separar as derivadas até o momento em que eu tenho apenas algumas derivadas simples para resolver. Nós vamos começar resolvendo meio menos 1 é menos meio. Derivada da soma é a derivada da primeira parcela mais a derivada da segunda parcela. Perceba que eu não tenho mais somas para separar, mas tenho produtos, 5xy e 3xy. Lembre-se, pela regra do produto, eu vou ter meio, que multiplica 5xy mais 3 elevado a menos meio, é 1 sobre 2 vezes a raiz de 5xy mais 3. Vai multiplicar agora a regra do produto. Primeira, 5x, derivada da segunda, derivada de y. Mais a segunda, y vezes a derivada da primeira, que é a derivada de 5x. Mais a derivada de 3. Como 3 é uma constante, já vamos eliminar, a derivada de 3 é zero. Mesma coisa do lado direito da igualdade. Primeira, 3x, derivada da segunda, y. Mais a segunda, y vezes a derivada da primeira, 3x. Resolvendo essa continha, nós vamos obter, perceba que agora nós podemos resolver as derivadas, né? Derivada de y em relação a x é a própria derivada.
Derivada de 5x é 5. Derivada de 3x é 3. Resumindo as continhas, nós obtemos essa expressão. 1 sobre 2 raiz de 5xy mais 3, que multiplica 5x derivada de y mais 5y, que é igual a 3x derivada de y mais 3y. Aplicando a distributiva, já que eu vou ter que separar as parcelas, eu vou obter 5x sobre 2 raiz derivada de y mais 5y sobre 2 raiz, que é igual a 3x derivada de y mais 3y. Novamente, algumas parcelas têm derivadas, outras não. Nós vamos separar. O que tem derivada de y aqui foi para o lado esquerdo, o que não tem derivada de y para o lado direito. Derivada de y é um fator comum. Nós vamos colocar em evidência. Colocando em evidência, nós obtemos essa expressão. Derivada de y é igual a 5x sobre 2 raiz menos 3, que é igual a 3y menos 5y sobre 2 raiz. Isolando a derivada de y, nós obtemos esta razão. Aqui você pode fazer umas continhas, né? Tira o mínimo, divisão de frações, conserva de cima, multiplica pela de baixo invertido, fica a seu critério, tá? Fica a seu critério desenvolver essa continha. Para nós, essa expressão é o suficiente. Mais um exemplo, exemplo 6, um exemplo que envolve aí produtos, né? Somas e produtos. Olha o detalhe desse exemplo 6. Nós não escolhemos derivar y, nós escolhemos derivar x. Derive x em relação a y. Então agora nós vamos fazer a derivada em relação a y. Agora o x é considerado uma função de y. Neste exemplo nós invertemos a variável a ser derivada. Então, nós queremos calcular a derivada de x em relação a y. O procedimento é o mesmo. Deriva em relação a x, a y, o lado esquerdo e deriva em relação a y, o lado direito. Nós temos uma soma ou subtração. Soma ou subtração, a derivada de uma soma ou subtração é a soma ou subtração das derivadas. Então, derivada da primeira parcela menos derivada da segunda parcela mais derivada da terceira parcela, que é igual a derivada em relação a y de 3y. O que apareceu agora? Apareceu a derivada de um produto. Aplica a regra do produto. Primeira derivada da segunda, mais a segunda derivada da primeira. E o resto copia. Bem, nós vamos agora calcular as derivadas. Não tem mais nada para fazer nessas derivadas. Nós poderíamos separar as constantes 3 e 5, mas elas não dão trabalho. Vamos realizar as derivadas. Lembre-se, derivada em relação a y agora. Então, derivada de y ao cubo, 3y quadrado, vezes a derivada de y em relação a y. Então, dy sobre dy, que é 1. Derivada de 3x quadrado, 2 vezes 3, 6. 6x vezes a derivada de x em relação a y, que é o que nós queremos calcular. Derivada de 5x, 5 derivada de x. Derivada de 3y quadrado, 6y. Derivada de 3y, 3. Perceba que aqui nós mudamos a variável. Fazendo essas continhas, nós vamos obter a seguinte expressão. 3x quadrado vezes 3y quadrado, mais y ao cubo vezes 6x derivada de x, menos 5 derivada de x, mais 6y, que é igual a 3. Derivada de 3y em relação a y seria 3 derivada de y em relação a y, que é 1. Lembre-se, nós estamos derivando agora em relação a y. Algumas parcelas têm as derivadas que nós procuramos, outras não. Vamos separar, né? Perceba que nós vamos separar aqui as parcelas, deixando do lado esquerdo as parcelas que possuem derivada de x em relação a y e do lado direito as parcelas que não possuem essa derivada. Bem, derivada de x em relação a y é um fator comum, nós vamos colocar em evidência. Colocando em evidência, nós vamos ter que a derivada de x em relação a y é igual a 3 menos 6y menos 9x quadrado y quadrado dividido por 6xy ao cubo menos 5. Essa seria a nossa derivada de x em relação a y. Perceba que o resultado seria outro, né? Se nós estivéssemos calculando a derivada de y em relação a x.
Aqui seria interessante, se você fizer a continha, seria interessante fazer como exercício, faça que você vai obter esse mesmo resultado invertido. 6xy² menos 5 sobre 3 menos 6y menos 9x² y². Ou seja, aqui você tem a sua derivada de y em relação a x, invertendo a derivada de x em relação a y. Vamos para um último exercício desta aula, calcular a derivada de y em relação à variável t, dy sobre dt, no ponto em que, lembre-se, y é uma função de t. O t está aqui no lugar de x, então t é 3 e o y é 2. Se eles obedecem à seguinte relação, 7y² menos ty³ igual a 4. O procedimento é sempre o mesmo, derivada do lado esquerdo igual a derivada do lado direito em relação a t. Derivada da soma, soma ou subtração, é a soma ou subtração das derivadas. Nós começamos a separar as derivadas. Perceba que na primeira parcela, derivada de 7y² em relação a t é 14y vezes a derivada de y em relação a t. Lembre-se, você está assumindo, quando você vai calcular a derivada de y em relação a t, você está assumindo que o y é uma função de t, e o y² passa a ser a aplicação da regra da cadeia. Na segunda parcela, nós temos um produto. Então, primeira derivada da segunda mais segunda derivada da primeira. Aplicando a regra do produto para separar as derivadas, nós obtemos derivada de 7y² menos t, primeira, derivada de y³, segunda, primeira derivada da segunda, mais y³, segunda, derivada de t, segunda derivada da primeira. Nós separamos todas as derivadas, vamos calcular essas derivadas agora. Lembra que a derivada de 7y², 14y derivada de y, derivada de y³, 3y² derivada de y, derivada de t em relação a t, dt sobre dt, que é 1, derivada de 4 em relação a t, como 4 é uma constante, independente em que seja a derivada em relação a qual variável, a derivada de uma constante é sempre zero. Nós vamos obter essa expressão, 14y derivada de y, t vezes 3y² derivada de y, mais y³ vezes 1, que é igual a zero. Fazendo a distributiva aqui, o nosso joguinho de sinais, nós obtemos essa expressão. E novamente nós temos aí algumas parcelas com a derivada procurada, algumas sem. Nós vamos isolar, isolar as derivadas. As derivadas de y em relação a t são um fator comum, colocar em evidência. E aí é só isolar a derivada de y sobre dt passando, dividindo. E nós vamos obter a nossa derivada, que é y³ sobre 14y menos 3ty². Lembre-se que o exercício é calcular essa derivada num ponto específico. Espero que tenha gostado da aula. Esta foi a nossa penúltima aula do curso. Na próxima aula nós vamos resolver problemas de taxas relacionadas. Espero que goste, dê a sua curtida e compartilhe para ajudar o canal.